Peguem seus fones de ouvido e entrem na vibe comigo. Não confie em pessoas que afirmam nunca terem feito algo de errado, pois o que está errado mesmo é elas nunca terem feito coisas proibidas ou ilegais. Andar com pessoas que se consideram santas pode ser muito perigoso, pois essas estão sempre dispostas a fazerem de tudo para manterem limpo o status que o próprio ego controla. De pessoas assim, você deve esperar sempre ser traído, caso contrário, estará cavando sua própria cova ao ser companhia delas. Se até alguns padres são corruptíveis através do véu que os glorifica como puros, por que você deveria acreditar nas falácias de um indivíduo qualquer? Desconfie sempre, pois o detalhe mais importante está onde você não procura. Creio que cada um de nós, ao decorrer de nosso crescimento, conhecemos algum indivíduo assim, que se diz não fazer isso ou fazer aquilo porque é errado, que se diz puro e etc. Bom, eu pessoalmente já convivi com esse tipo de pessoa e posso afirmar que, aparentemente, eles passam um ar de confiança e lealdade, mas só quando o barco está estável, pois quando as coisas começam a ficar turbulentas, são os primeiros a pularem fora e jogarem os fardos pesados em cima dos demais. Devemos tomar cuidado para que nunca estejamos em situações ruins perto desses indivíduos, entre aspas, santinhos, pois eles são do tipo que não consideram o lado alheio e só se preocupam em garantir a própria segurança. Se tiver uma situação em que ele tenha de dedurar um amigo ou falar a verdade e se safar, ele contará a verdade e, se ainda for capaz, contará mais do que o que de fato ocorreu, apenas para prejudicar os que lhe acompanhavam. Vivemos numa era de valores invertidos, uma época de hipocrisia, tanto consciente quanto inconscientemente. O que eu quero dizer com isso é que uns criam uma imagem tal de si mesmo, de conduta, virtude, honra e etc. Porém, agem ao contrário da imagem que tentam vender para os outros, de maneira inconsciente, sem perceber o tamanho da própria ignorância. Já outros criam uma imagem de si mesmos, porém com total consciência agem de modo contrário, ou seja, apenas para tal imagem criada o manter praticamente seguro das coisas que ele fizer. Então, compreendendo isso, devemos nos manter prudentes para mantermos distância desses tipos de indivíduos. É muito melhor andar em vales sombrios junto aos lobos do que em campos floridos junto de falsos cordeiros. Grave bem essa frase. Quero deixar um adendo que não estou influenciando você a andar com pessoas que praticam atos maliciosos. Esse não é o ponto. Estou apenas trazendo algumas verdades que muitos ainda não conhecem, de que é mais seguro você andar ao lado de pessoas que não se autodenominam santos, daqueles que dizem que nunca cometem erros. Esses têm a língua frouxa e não conseguem controlar as palavras que saem da própria boca. Esses não conseguem guardar segredos que um dia pesaram no ombro do indivíduo cujo lhe devotou a confiança de compartilhar tal coisa. Os que se esforçam a acreditar que são puros vivem uma vida de ilusões. Então, escolha andar ao lado daqueles que, assim como você, sabem que um dia erraram, mas que esses erros não definem nem o futuro nem o presente. Ande ao lado de pessoas que aprenderam com seus fracassos pessoais e que não tentam apresentar um rosto falso diante da maioria. Máscaras são coisas que mais existem no mundo atual. A cada dia, muitas pessoas acordam e automaticamente definem o tipo de imagem e conduta que irão apresentar para os outros. E, dito isso, acostume-se a manter sua mente bem alerta e sua visão aguçada para reconhecer tais tipos de indivíduos. Como eu já citei em alguns vídeos aqui do canal, o jogo do poder é um jogo de aparências, um jogo onde você deve aprender a criar imagens de si mesmo e torná-las poderosas aos olhos alheios, independente se você por natureza não exalar algum tipo de poder.
E como eu falei antes, existem pessoas que exercem esse tipo de manha de modo inconsciente e outras que sabem exatamente o que estão fazendo. Porém, não estou entrando no contexto de criar uma imagem de poder. Estou explicando o que acontece em questão do tema que estou abordando aqui. Ou seja, existem indivíduos que vão se esforçar de todos os modos para estruturar uma imagem de pureza e fazer com que você enxergue o eu verdadeiro dele de modo como tal imagem representar ser. Muitos farão isso para que talvez consigam te colocar como um peão em alguma jogada com intenções ruins que a mesma planeja. Daí você pode se perguntar, ué, mas com qual objetivo uma pessoa poderia fazer isso? Meu caro, simplesmente você servirá como um seguro, entre aspas, para ela, se as coisas não saírem como o esperado. Ou seja, primeiro ela venderá a falsa imagem de boa pessoa para o máximo de gente que conseguir, inclusive para você. E durante esse processo, a mesma selecionará o tal peão antes de executar tal jogada. Para quê? Para quando as coisas darem errado, certas consequências negativas caírem em cima desse peão. Enquanto a imagem que ela criou de um indivíduo santo a sustenta e protege como inocente no caso. Resumindo, ou você será a vítima de tal ação ou será o peão. Então atente-se e filtre com sabedoria as suas futuras companhias. Bom, meus amigos, estou encerrando mais um vídeo por aqui, beleza? Espero que vocês tenham curtido demais esse conteúdo, valeu? Extraiam o máximo de lições que puderem e é isso. Até o próximo vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar o conteúdo com seus amigos, de deixar seu like, valeu? E de principalmente deixar um comentário como forma de apoio, beleza? Tamo junto e vamos pra cima!